Olá, meu amado irmão ou irmã, seja bem-vindo a mais uma lição, a 34ª lição desta incrível jornada está consumado. Nós vamos falar hoje sobre apropriação pela fé. Essa lição é incrível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Olha o que diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, se eu tivesse numa situação em que eu precisasse da intercessão de outras pessoas para salvar a minha vida, e eu tivesse que escolher entre 1000 pessoas orando intensamente durante a noite toda na esperança de que Deus me salvasse, ou uma pessoa apenas orando cheio de fé por 1 minuto, eu escolheria essa uma pessoa. Com o passar do tempo, meu amado irmão ou irmã, eu me dei conta de que a oração sem fé, ela é absolutamente inútil e não passa de uma atividade religiosa. São meras palavras jogadas ao vento. Em minha caminhada com Jesus, que começou há cerca de 3 anos atrás, eu desperdicei orações demais fazendo essas orações com esperança e não com fé. E esse tipo de oração cansa o nosso coração e frustra a nossa vida cristã. E sabe o que acontece? Isso torna-se uma rotina religiosa. E quando dia após dia, semana após semana, mês após mês e às vezes ano após ano, nós fazemos as mesmas orações sem ver a resposta, sabe o que acontece? O nosso coração se fecha. E eu aprendi que nós podemos enganar muitas pessoas, até nós mesmos, mas não podemos enganar o nosso coração. Eu ouvi uma história sobre uma longa seca que houve numa parte lá dos Estados Unidos e os fazendeiros sofreram muito. E certo dia o pastor daquela igreja disse à congregação: hoje à noite, quando nos reunirmos, vamos todos orar em concordância para que Deus mande chuva. Sabe o que aconteceu? Naquela noite, apenas uma garotinha foi à reunião levando o guarda-chuva. Entendeu? Infelizmente, a oração de muitos cristãos é assim, sem fé, e portanto, morta. Uma oração sem fé é morta. Eles ficam mais surpresos quando Deus responde às suas orações do que quando não responde. Não faz sentido. E se nós estudarmos os evangelhos, nós vamos ver que a maior frustração na vida de Jesus em relação aos seus discípulos não eram as suas falhas de caráter, de maturidade, mas a incredulidade do coração deles. E na minha opinião, uma das declarações mais tristes nos evangelhos é quando Mateus nos diz que o próprio Jesus não pôde fazer muitos milagres. Isso me deixa triste, por causa da incredulidade das pessoas. Olha o que diz em Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Imagine só, Jesus andou por aí curando os doentes, até ressuscitou mortos. E mesmo assim, a incredulidade deles limitou o seu poder, o poder de ação de Jesus. E eu tenho falado muito, e eu falo sempre para quem me conhece há mais tempo. Uma das maiores tristezas do coração de Deus é a falta de apropriação pela fé na vida dos seus filhos. E você sabe o que significa apropriação pela fé? Apropriação pela fé é simplesmente parar de pedir coisas que Deus já tenha dado a você e, em vez disso, simplesmente agradecê-lo por essas coisas, declarar em fé e começar a agir de acordo como se aquilo já fosse seu. Isso é apropriação pela fé. Essa é uma mudança que ela é muito difícil para a nossa mente e o nosso coração. Não por causa de qualquer coisa relacionada a Deus ou à Bíblia, mas porque a religião se infiltrou demais na fé cristã. Mudanças
são sempre difíceis, principalmente quando confrontam hábitos, aqueles hábitos que estão estabelecidos em nosso coração e que nós mantivemos por gerações. Mas eu estou convicto de que a falta de apropriação pela fé é um desacato à cruz de Jesus. E nós precisamos fazer uma mudança. Na nova aliança, tudo mudou. Na abordagem da velha aliança, Deus fazia algo em resposta à nossa fé. Enquanto na nova aliança, a nossa fé é uma resposta ao que Deus já fez através da obra consumada da cruz. A salvação é exatamente assim, pois Jesus já andou pelo mundo inteiro. Deus não espera as pessoas virem no sacrifício da cruz para depois responder do céu e salvá-las. Não é isso. Ele já providenciou gratuitamente que todo ser humano receba a salvação. Aqueles que responderem em fé ao que ele já fez serão salvos. Está entendendo? Funciona mais ou menos assim. Na velha aliança, nós pedimos a Deus que nos dê um cheque de R$1 milhão. Enquanto na nova aliança, ele já nos deu um cheque em branco através do sacrifício de Cristo, assinado com o sangue de Jesus. Isso significa que nós não temos que pedir outro cheque para Deus, mas sim levar o cheque ao banco do céu e descontar esse cheque, agradecendo por ele, apropriando-se dele e permanentemente firmes na fé de que aquele cheque já é nosso. Isso é apropriação pela fé. A nossa fé simplesmente se torna uma resposta ao que Deus já fez. Isso é incrível. Olhando para a obra consumada de Cristo, nós precisamos fazer uma pergunta simples. Olha só, Jesus pagou por nossa cura? É muito importante nós estabelecermos isso em nosso coração. E essa resposta é claro que é sim. Jesus já pagou por nossa cura. Então, na prática, como usamos a apropriação pela fé para recebermos a nossa cura? Por mais radical que pareça, nós devemos parar de pedir a Deus que nos cure. Primeiro ponto. E muitas pessoas ficam pedindo oração por cura física. Porém, quando os sintomas não desaparecem imediatamente e a cura não se manifesta, naquele momento, essas pessoas continuam correndo por ali e por aí, para cá e para lá, de igreja em igreja, e pedindo o máximo de oração que elas podem pedir. Elas chegam na internet, em todos os canais, e pedem oração para cura. Essa era uma das coisas que frustravam tremendamente um cara chamado Smith Wigglesworth, que foi um grande herói da fé. Eu vou falar muito sobre ele. Quando as pessoas voltavam pedindo oração depois que ele orou por elas, ele se recusava a orar de novo. Sabia disso? Ele tinha certeza que aquilo era um sinal de incredulidade. E com aquela incredulidade daquela pessoa, o milagre não ia acontecer. E eu quero que você entenda que ele não foi um pregador comum, mas um homem que ressuscitou mortos. E muitas pessoas foram curadas simplesmente por ele passar por elas. Então, meu irmão ou minha irmã, o que nós precisamos para receber nossa cura? Se não devemos pedir que Deus nos cure. Como a cura já nos pertence, nós devemos crer e reivindicar essa cura pela fé. O significado da palavra original traduzido como salvação inclui a cura. Portanto, meu amado irmão e irmã, se você pregasse o evangelho para alguém hoje e pela fé essa pessoa aceitasse Cristo como seu Salvador, o que você acharia se ele voltasse todos os dias e pedisse para você que orasse novamente para que ele fosse salvo? Não faz sentido. Você não ia orar de novo por isso. Mas você ia explicar para essa pessoa que, independentemente de como ela se sentisse, ela certamente estava salva. Estava salva. Então, por que nós tratamos todas as outras provisões de Deus, que estão inclusas no pacote da salvação,
de forma tão diferente da própria salvação do pecado. Nós acreditamos na salvação que somos salvos, mas não acreditamos na nossa cura. Nós devemos simplesmente crer, depois agradecer a Deus por isso, declarar que é verdade aquilo e agir de acordo com essa verdade. Isso quer dizer que nós devemos mudar a nossa confissão e declarar: eu estou curado, em vez eu estou doente. Muitas pessoas perguntam que se viver pela fé significa que elas não precisam tomar nenhum remédio ou ir ao médico. Olha só, os médicos, eles são bênçãos de Deus. E na minha opinião pessoal, os remédios trazem mais efeitos colaterais do que fazem bem. Eu tanto já fui a médicos quanto já tomei remédios. O que nós devemos ter é a firme convicção em nosso coração que Deus não quer que soframos com nenhuma enfermidade. Ao contrário, Ele quer que sejamos saudáveis. E eu acho hipocrisia quando as pessoas dizem que às vezes Deus quer que seus filhos fiquem doentes, mas quando isso acontece, buscam ajuda médica. Se realmente for a vontade de Deus que elas fiquem doentes, então que elas sofram com um sorriso no rosto, não é isso? E gratidão no coração, em vez de tentar impedir a vontade de Deus em sua vida. Portanto, una os meios que achar melhor para ficar saudável e manter a sua saúde, mas deseje e busque a cura divina através da apropriação pela fé. Não permita que o seu coração condene você. Você precisa mudar o foco. Ficar implorando constantemente a Deus para que Ele nos dê algo coloca o foco no problema em vez de colocá-lo na solução, que é o que Deus quer. Todas as promessas de Deus já nos pertencem, como Ele diz claramente em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Elas são cheques em branco que precisamos descontar com ousadia. Olha o que diz na passagem. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quantas vezes em nossa vida de oração ficamos tão focados nas situações difíceis que não colocamos o nosso foco na vitória de Cristo? Eu creio que focar nos problemas destrói a nossa fé. Nós oramos para que a nossa doença vá embora, em vez de declarar que somos curados. Nós oramos por ajuda para vencer o pecado, em vez de declarar que somos justos e estamos mortos para o pecado. Nós oramos para que as nossas necessidades materiais sejam supridas ou acabem, em vez de declarar que somos ricos e abençoados. Vamos supor que você tem um projeto em sua vida dado por Deus. Se toda vez que haver uma necessidade financeira para realizar o projeto, você chegasse diante de Deus e falar para Ele que tinha uma necessidade, implorando isso, focando naquela necessidade, isso não vai incentivar em nada a sua fé. Agradeça a Deus por sua bondade, pela sua provisão. Diga que você é abençoado em Cristo, que recebe muito mais do que precisa e pode ter certeza absoluta, como eu vivo hoje, que o dinheiro vai aparecer de uma forma ou de outra. Nós precisamos agir da maneira de Deus. Vamos tomar novamente o exemplo que fomos salvos, já que ele foi o início de nossa vida cristã. Vamos analisar agora a carta aos Romanos. Romanos 10, versículos 8 a 11. Olha o que diz. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Olha isso, aqui nós vemos o seguinte padrão.
Primeiramente, a palavra está perto, não longe de nós, não no céu. Isso está no versículo 8. Em segundo lugar, nós confessamos com a nossa boca. Versículo 9. Em terceiro lugar, cremos no coração. Também está no versículo 9. E o que eu amo no Evangelho é que ele é tão simples que qualquer criança consegue entender. Então, nós temos que perguntar: de onde nós tiramos a ideia de que devemos pedir que Deus nos salve? Deus nos deu a salvação muito antes de a recebermos pela fé. Ela sempre esteve lá, acessível para que a recebêssemos. Como a salvação engloba saúde, prosperidade, proteção e muitas outras coisas, o mesmo padrão descrito aqui nessa passagem se aplica a elas. E a religião nos ensinou que quando temos um problema ou necessidade, precisamos pedir a Deus que solucione o nosso problema. Mas na verdade, cristãos não têm problemas. Cristãos não têm problemas, apenas oportunidades de praticar a apropriação pela fé. Grave isso. Cristãos não têm problemas, apenas oportunidades de se apropriar pela fé. E o grande perigo dessa atitude de pedir a Deus algo que Ele já nos deu é o seguinte: nós oramos e quando nada acontece, oramos com mais intensidade. E se nada ainda acontece, começamos a jejuar, tentando o tempo todo convencer a Deus a fazer algo. Quando as orações não são respondidas, simplesmente tocamos a nossa vida, deixa a vida me levar, e a oração se torna uma atividade religiosa sem sentido. E nesse meio tempo o nosso coração se decepciona, porque tudo o que temos feito não passa de praticar religião, tentando receber uma resposta baseada em nosso esforço de oração. E isso é infrutífero e prejudicial. Eu prefiro muito mais desfrutar da doce presença e da comunhão com Jesus em meu tempo de oração do que me esforçar tentando convencer Ele a me dar o que eu quero. Eu creio que essas orações religiosas que eu já fiz um dia chegam a ser às vezes até pecado, pois em Romanos 14:23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então orar sem fé é pecado. Orações sem fé se encaixam nessa categoria. E eu imagino que haja milhares de perguntas aí na sua mente nesse exato momento. Mas deixa eu te contar uma história para você verdadeira que vai ilustrar a apropriação pela fé. Pare de usar a sua própria força para mudar a sua vida. Efésios 6:10 diz: pare de me pedir forças. Levanta-se e fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, você precisa fazer uma escolha entre permanecer onde você está, parado aí chorando, esperando que a força do Senhor venha até você, ou viver através da apropriação pela fé. Você tem que falar assim: eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Está em Efésios isso. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Se você falar isso com fé, dia a dia, você vai sentir uma onda de poder de Deus em você. E infelizmente, a maioria dos cristãos quer ver os resultados primeiro, antes de crer. Isso não é fé. Eu espero que essa lição tenha sido esclarecedora para você. Vamos à próxima lição. Até lá!